Alma querida e boa, roguemos a Jesus que nos ampare, nos proteja e pensemos o quanto nós precisamos de espiritualidade e da espiritualidade. Precisamos acordar, precisamos melhorar a nossa condição de espíritos que, na realidade, até hoje, nós não compreendemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos voltar um dia. E nós não entendemos que nós, na espiritualidade, fomos preparados. E precisamos, hoje, nos entrosarmos mais com o mundo maior, estudando, reflexionando, trabalhando. E uma das coisas que nós também temos que meditar é na paciência. A paciência. E nós vamos sempre buscar os espíritos nobres e que eles estão investindo em nós, dando aquele tapinha, acorde, acorde, né? Então, isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E o tema de hoje é paciência. E nós ficamos pensando na paciência que eles têm para conosco. Então, paciência. Nós vamos buscar Joana de Ângeles, vamos buscar Emmanuel, e vamos buscar aqueles que estão trazendo para nós a realidade, estão mostrando para nós a realidade, a nossa realidade. A paciência. Então, a paciência é o tema de hoje. É a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. A paciência ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Da Joana de Ângeles, que nos aconselha através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Então ela diz, jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Na verdade, nós temos o mau hábito de querer quase tudo instantaneamente, de fazer as coisas imediatamente. Preferimos mudar de opção em vez de paciência. Somos mais dispostos a desistir do que a nos esforçarmos, especialmente se os frutos precisarem de tempo para amadurecer. Ficamos incomodados em adiar a satisfação dos nossos desejos, de ter de esperar. Nossa mente começa a nos bombardear através de preocupações e expectativas para acelerar o ritmo dos acontecimentos. Assim, vivemos depressa e com muito ruído, tanto interno quanto externo, vagando de um lugar para outro, sem nenhum caminho, além daquele que marca a nossa necessidade de satisfação imediata. A isto, devemos acrescentar o burburinho da nossa voz interior, porque o pensamento parece estar presente em tudo o que fazemos. É como se, de alguma forma, fôssemos viciados nisso. Adoramos pensar
criar hipóteses e nos deixar ser apanhados nos labirintos e círculos viciosos de nossa mente. Ignoramos, talvez, a coisa mais importante. Como sair dessas armadilhas autoimpostas? Como nos libertar de nossas armadilhas mentais? Como cuidar da nossa impaciência? Será a impaciência um vício mental? Nós vamos contar para vocês uma história, trazer para vocês uma história budista que vai nos dar a resposta. Conta-nos, Buda, e, junto com seus discípulos, decidiram fazer uma viagem, durante a qual atravessariam vários territórios e cidades. Um dia, no qual o sol brilhava com todo o seu esplendor, viram ao longe um lago e pararam para matar a sede. Na chegada, Buda se dirige a um dos seus discípulos mais jovem e impaciente e lhe fala: tenho sede. Você pode me trazer um pouco de água daquele lago? O discípulo foi até o lago, mas quando chegou, percebeu um carro de boi e começou a atravessá-lo, e a água, pouco a pouco, ficou turva. Após essa situação, o discípulo pensou: posso dar ao mestre essa água barrenta para beber? Então ele voltou e disse a Buda: a água está muito lamacenta. Não acho que podemos bebê-la. Passado um tempo, aproximadamente meia hora, Buda se dirige a ele novamente e pede que fosse até o lago e lhe trouxesse um pouco de água para beber. O discípulo fez isso. No entanto, a água ainda estava suja. Ele retornou com um tom conclusivo, informou Buda da situação. A água daquele lago não pode ser bebida. É melhor nós caminharmos até a cidade para que os seus habitantes possam nos dar de beber. Buda não respondeu, mas também não fez nenhum movimento. E ele permaneceu lá. Depois de um tempo, ele volta-se ao discípulo, pede para retornar ao lago e trazer água para ele. Esse, como não queria desafiar seu mestre, foi até o lago. Claro, e ficou furioso, pois não entendia por que tinha que voltar se a água estava lamacenta e não podia ser tomada. Mas ao chegar, ele observou que a água mudou de aparência. Parecia boa e estava cristalina. Então ele pegou um pouco e levou para o Buda. O Buda olha para a água e diz ao seu discípulo: o que você fez para limpar a água? O discípulo não entendeu a pergunta. Ele não tinha feito nada, era evidente. Então Buda olha para ele e explica: você esperou e a deixou parada? Dessa forma, a lama se assentou sozinha e você tem água limpa. Veja, sua mente também é assim. Quando está perturbada, você só tem que deixá-la parada, dê-lhe algum tempo. Não seja impaciente. Pelo contrário, seja paciente. Com isso, você encontrará o equilíbrio. Você não precisa fazer nenhum esforço para acalmá-la.
tudo vai acontecer se você não se prender a isso. Pois é. E nós vivemos na atualidade desafios crescentes e ansiedades contínuas, que demonstram a precariedade do tempo que parece não permitir sejam alcançadas todas as metas que se apresentam. O denominado tempo sem tempo domina as criaturas e o estresse faz-se o comportamento quase normal da imensa multidão humana. Tem-se a impressão que o relógio está avançando mais depressa do que antes. E que a melhor programação elaborada não é suficiente para atender as prementes necessidades do dia a dia. O tormento pelo ter, pelo participar de tudo, quando a comunicação virtual faculta um horizonte infinito de possibilidades, faz-se cada vez maior. Conduz ao desespero aqueles que se permitem fascinar pelas fugas espetaculares da realidade que vivenciam os voos da imaginação. Ou empurram para o desânimo aqueles outros que se acreditam desequipados de recursos para tomarem parte de tudo. As redes sociais, os arquivos com designação variada, oferecem dezenas de milhões, se não centenas de informações de todo tipo, ao alcance de alguns toques rápidos nos aparelhos especializados, o que contribui para o conhecimento de tudo, especialmente das frivolidades, assim como de conquistas científicas, filosóficas, religiosas, éticas, espairecimentos, viagens. Este comportamento causa ansiedade e frustração ante a impossibilidade de tudo ser alcançado. Navega-se com sofreguidão pelos oceanos de informações descabidas, nobres umas, perversas outras. E a irritação substitui o bem-estar. A correria desenfreada assume o lugar do equilíbrio. Os conflitos afloram. A paciência deve ser trabalhada com qualidade, de modo que se constitua um hábito saudável que proporciona harmonia. É a virtude que nos auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. A paciência ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja, e nos ajudará a tudo vencer. Ao contrário da impaciência, que deflui da presunção individual que se atribui direitos de sempre. Ser o primeiro, de fruir das melhores situações, de desfrutar de privilégios, de receber alta consideração, mesmo quando o seu não é o comportamento adequado a esses favores, que atentam contra a ordem e o bem proceder. É desagradável, certamente, esperar-se numa fila, especialmente quando a mesma não se move. Para o impaciente, a fila nunca anda. Não é verdade? Nada obstante, somente assim é possível conseguir-se atendimento tranquilo, de acordo com a hora da chegada.
porque os direitos humanos devem ser igualitários. Ouvir-se com simpatia o que o outro fala é dever social e humanitário, porquanto todos têm algo a dizer, e não apenas o compromisso de nos escutar. Desse modo, vale também respeitar o silêncio do próximo, evitando produzir-lhe cansaço com os nossos problemas pessoais, que não lhe são interessantes. Compreender as necessidades alheias também é maneira edificante de viver a paciência. Assim como ter em vista que todos são humanos e atravessam os mesmos caminhos, cada qual com uma carga dos recursos que lhes são próprios. Alguns são mais resistentes e melhores equipados em decorrência de conquistas anteriores, mas outros, porém, são frágeis, incapazes, a fim de superar as dificuldades em que se encontram. A psicologia da paciência ensina que saber esperar é também poder conquistar, não desanimar ante os obstáculos, que devem ser contornados. Não desistir diante das ocorrências inesperadas, manter o sentido emocional da existência física. Quando se perde a paciência, demonstra-se que o objetivo psicológico é egoístico, sem significado de profundidade, num jogo de interesses mesquinhos e imediatos. Por mais se deseje que floresça e produza frutos, a débil planta não se conseguirá, porque é necessário tempo próprio para ser alcançada essa etapa. Quando a borboleta agita-se no casulo em que esteve adormecida, desde a fase embrionária, a dificuldade que lhe exige esforço contínuo fortalece-lhe as asas para o voo feliz. Qualquer precipitação, se for arrancada desse local temporário, mutila-se-lhe a resistência. Outro exemplo, o choro dos bebês. Fortalece os pulmões e facilita-lhes o movimento dos foles respiratórios. Tudo na vida obedece a espaço e tempo, que devem ser tomados em consideração em favor do progresso, do desenvolvimento, para a harmonia das diversas expressões da vida. Uma querida, não te atormentes com a pressa. A tarefa feita apressadamente perde o agradável sabor da realização e quase nunca é executada com a execução que lhe é exigida. Exceto nas ocorrências especiais. É melhor perder um minuto na vida a perder a vida por causa de um minuto de reflexão, de precipitação. Não tentes fazer tudo de uma só vez, pois porque não conseguirás e o resultado será decepcionante. Realize cada atividade no seu tempo próprio. Utilize o tempo disponível que lhes deve reservar e logo após atende a outra tarefa que te aguarda. Calma. A grande marcha inicia-se no primeiro passo e o nobre discurso
na primeira palavra. Tem paciência, a fim de desfrutares as bênçãos da saúde e da harmonia. Todo o Evangelho de Jesus é um tratado de sabedoria em razão da paciência que ele sempre demonstrou em todas as situações e com todos aqueles que o buscaram. Reflexiona nas suas páginas, absorve as lições nelas contidas e age com serenidade, usando a paciência que se transformará em uma virtude a mais na tua agenda evolutiva. Este é o aconselhamento que nós vamos buscar em Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem mais do que esses espíritos abrindo a nossa cabecinha, abrindo a nossa mente, nos aconselhando? Vamos ter paciência, não somente para ler, mas para entender a mensagem ou as mensagens que eles estão trazendo para nós. Abençoemos este momento. Abençoemos as mãos abençoadas que nos trazem, que nos transmitem leis da espiritualidade com o aconselhamento para a nossa reflexão. Vamos orar? Nós vamos buscar quem hoje para orar? Uma mensagem do Espírito Emmanuel. Porque, na realidade, nem orar nós sabemos, mas nós estamos aprendendo. Não sabíamos, não é? Mas hoje nós estamos aprendendo que orar não é falar palavras lentamente, pensar, entrar no clima espiritual, conversar com Jesus, conversar com Deus. Nós precisamos nos abandonar e ter aquele pensamento. Agora eu tenho direito de entrar em sintonia com a espiritualidade. Eu preciso entrar em sintonia com a espiritualidade. E não posso só jogar palavras bonitas às vezes. Não. É o coração, é a mente, é o amor, é a certeza que nós estamos nos comunicando com o mais alto, com a espiritualidade maior. Então nós fomos buscar Emmanuel. Sentimos e trazemos Emmanuel para nós. E com ele, nós vamos conversar com a espiritualidade. Senhor, fortalece-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência, vivemos. Por tua paciência, caminhamos. Auxilia-nos, por misericórdia, a aprender tolerância, a fim de que sejamos em tua paz. É por tua paciência, Senhor, que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons que nos enriquecem a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto hoje, quanto estás conosco, hoje e sempre.
cultivando paciência. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.